Ora bem, então, muito boa tarde. Boa tarde, acho eu que é boa tarde, porque isto depende muito do sítio onde nos estão a ouvir, não é? Temos uma conferência verdadeiramente internacional com muitos países a poderem nos ouvir. Portanto, antes de mais, um cumprimento a todos aqueles que nos estão a ver e a ouvir. Bem-vindos mais uma vez aqui à nossa Conferência Forges. Aqui vamos fazer mais uma conversa de cafés, são 3 conversas de cafés. Esta conversa de cafés vai ser dedicada aos recursos associados às questões do ensino à distância e todas estas questões que estamos envolvidos por causa desta pandemia, mas que no fundo a questão do ensino à distância é uma questão que já vem de muito tempo. Temos connosco, e com muito privilégio, a Glória, Maria Lourenço Bastos, que é professora no Departamento de Educação de Ensino à Distância da Universidade Aberta, e o António José Mendes, que coordena o projeto de ensino à distância da Universidade de Coimbra. Muito obrigado a ambos. Portanto, o meu nome é Rodrigo Lourenço, sou do Politécnico de Setúbal, e íamos começar esta nossa pequena conversa por uma questão que me tem assolado aqui nos últimos tempos, que tem a ver com esta febre, com tudo isto aqui que andamos a falar e a discutir sobre estas questões do ensino à distância e até que ponto é que nós sabemos exatamente do que é que estamos a falar quando falamos de ensino à distância. E muito potenciado por todas estas questões da pandemia. O primeiro tema que eu gostava aqui de falássemos aqui um pouco era tentar perceber se tudo isto era uma resposta a uma questão de emergência, ou no fundo estamos aqui a uma inevitabilidade, ou seja, algo que já vinha de trás e que mais tarde ou mais cedo toda esta febre do ensino à distância estaria em cima da mesa, uma vez que até que em termos internacionais já temos muitas soluções de ensino à distância internacional e até já algumas opções de estudantes a escolherem algumas formações internacionais à distância em vez do ensino presencial. Era a primeira questão. Glória e António, mais uma vez muito obrigado e passo já as bolas, vamos conversando. Então posso lançar eu a primeira bola aqui para a conversa. Cumprimentos a todos e todas que nos estiverem a ouvir e espero que esta nossa conversa possa ser também um contributo interessante para estes novos tempos que nos têm trazido preocupações no campo daquilo que é a educação no ensino superior e o papel que a educação à distância tem nesse contexto. Naturalmente que a Universidade Aberta, pela sua própria natureza, não é? Sendo uma instituição pública de ensino à distância, tem aqui um percurso que nos leva basicamente para 2 pontos. Por um lado, para a partilha da experiência que nós temos tido e, por outro lado, também para refriar algumas ideias que muitas vezes são lançadas para cima da mesa sobre as facilidades que a educação à distância poderá trazer ou não nestes contextos. Acabou-se por dizer que aquilo que as universidades e as instituições de ensino superior têm estado a praticar não é propriamente educação à distância, mas um ensino remoto de emergência, uma vez que isso está documentado na literatura e em muitas reflexões que têm estado a ser feitas. De facto, a educação à distância implica uma estrutura física pensada especificamente para atuar nesse contexto e todo um percurso de construção dos cursos que não se compadece com aquilo que nós estamos a fazer aqui neste momento, não se compadece apenas com esta situação de utilizarmos a internet e as conferências virtuais para comunicar conteúdos. Portanto, a verdadeira educação à distância implica muito mais do que a comunicação de conteúdos através desta forma que nós estamos aqui a utilizar e, portanto, isto são desafios que requerem sobretudo tempo. Por isso é que nós utiliza-se muito aqui a questão da emergência,
porque no espaço de tempo tão curto em que foi necessário implementar estas novas formas de comunicação educacional, de facto era impossível estar a equacionar todo o sistema que a educação à distância exige. Mas, do meu ponto de vista, apesar das coisas poderem ter sido feitas melhor ou pior, eu pessoalmente e daquilo que eu conheço, acho que as instituições de ensino superior em Portugal, e não só, eu conheço também algumas experiências fora de Portugal, responderam bem em termos, em tempo útil, sobretudo em tempo útil, àquilo que eram as exigências que estavam a ser colocadas em cima da mesa. Obrigado, Glória. Portanto, esse, de facto, de facto, esta capacidade de resposta levanta aqui este problema. Não sei, António, penso que esta questão de, na realidade, o que andámos a fazer não foi exatamente ensinar à distância e agora coloca-se também a questão, o que é que verdadeiramente daqui podemos também aprender para potenciar este ensino à distância, não é? Boa tarde, em primeiro lugar, ao Rodrigo e à Glória e a quem nos estiver a ver e a ouvir. Eu devo dizer que concordo a 100% com o que a Glória disse. Portanto, acho que a educação à distância é algo muito diferente daquilo que foi possível fazer no contexto que nos aconteceu a todos, particularmente nas universidades presenciais e nas instituições de ensino superior presenciais, que de um momento para o outro passámos da sala de aula para casa com o Zoom à frente, basicamente, não é? Ou com outra plataforma do estilo à frente. Isso é evidente que foi aquilo que foi possível fazer e concordo também que acho que as instituições, no geral, reagiram bem. Portanto, eu conheço, obviamente, bastante melhor aqui o caso da Universidade de Coimbra e acho que a Universidade, no geral, reagiu bastante bem e as pessoas fizeram o possível e o impossível para conseguir que as coisas funcionassem minimamente, mas de facto aquilo que as pessoas estiveram a fazer nesse contexto, no contexto no fundo, das aulas presenciais transpostas para este meio de videoconferência síncrona, não é aquilo que nós chamamos educação à distância, que tem todo um tipo de planeamento, de desenho instrucional, de preparação, que não é simplesmente transmitir umas aulas via internet de uma forma síncrona ou mesmo de uma forma assíncrona. Portanto, a esse nível eu diria que acho que as instituições reagiram bem, mas não devemos fazer a confusão de pensar que o que foi feito foi educação à distância, no sentido daquilo que nós já chamávamos antes e espero que continuemos a chamar depois educação à distância, porque isso é uma coisa bastante diferente. E já agora, António, continuando, e em que medida é que se calhar as instituições estão de facto mais bem preparadas para uma abordagem de ensino à distância? Ou seja, se isto de certa forma ajudou ou até complicou o reforço do ensino à distância, e em que medida é que a questão dos recursos educacionais abertos, as práticas pedagógicas abertas, neste contexto da disponibilização de recursos para o mundo, tudo este processo pode ter vindo a ajudar ou a complicar? Eu diria que ajudou e complicou ao mesmo tempo. Ajudou, por um lado, porque aumentou, digamos, a consciência das pessoas e dos decisores em particular da importância de ter mecanismos e infraestruturas que possam suportar este tipo de situações. Não estamos, infelizmente, livres de que a situação se venha a repetir ou algo parecido. E, portanto, sob esse ponto de vista, acho que as pessoas que têm o poder de decisão nas instituições, se não tinham essa consciência ou se não a tinham tão desenvolvida, desenvolveram-na mais, e sob esse ponto de vista acho que estarmos mais bem preparados é positivo, obviamente. Por outro lado, eu acho que também houve alguma confusão, ou se calhar ainda há, aquela que já falámos antes, confundir o que foi feito com educação à distância, por um lado, o que causa algumas restrições, mas por outro lado também até alguns receios que eu vi em alguns sítios de se poder pensar que agora as universidades presenciais iam passar a ser todas as universidades à distância e haver alguma reação das pessoas quanto a isso, porque de facto estão habituados ao ensino presencial e há coisas, pronto, eu próprio que até estou num projeto de educação à distância, há coisas que eu prefiro fazer claramente em ensino presencial.
E, portanto, houve também, pelo menos eu senti isso aqui em Coimbra, pessoas a pensarem, mas isto agora vai ser tudo à distância, porque penso logo a pensar em termos economicistas e mais não sei o quê, e, portanto, levantou alguns, como é que eu ia dizer, alguns pontos contra, digamos assim, alguns argumentos que levaram a que houvesse algum receio associado à educação à distância. O que também não faz muito sentido, mas de facto isso aconteceu. E, portanto, acho que é importante também, até por isso, acho que é importante separar o que foi feito numa situação de emergência e aquilo que deve ser feito numa situação normal. E que são coisas muito, muito diferentes, como disse antes. Sim. Já agora a questão do curso de educação abertos, que estava-me a esquecer. Sim. É evidente que há esse movimento, já tem alguns anos, cá em Portugal não está particularmente desenvolvido, portanto nós acabamos por ser mais, se calhar, consumidores desses recursos do que produtores desses recursos, mas isso é uma coisa que acontece com frequência, nós vermos já alunos nossos a aparecerem-nos, alunos do ensino presencial, no meu caso, a aparecerem-nos eu vi o vídeo tal no curso não sei quem, do professor não sei o quê, eu vi isto ali e fiquei com esta dúvida assim. Eu próprio, por vezes, numa situação que é realmente comum, por exemplo, termos alunos entrados na segunda fase ou na terceira fase, particularmente no mestrado, quando nós já vamos, como eu costumo dizer, em mar alto, eu próprio usar vídeos que estão disponíveis para tentar ajudar esses alunos a recuperar. Portanto, tudo isso acho que é um caminho que é um bocado imparável, no sentido de que são os próprios alunos que fazem o seu percurso por esses caminhos. Ok, obrigado, António. Laura, de facto aqui a questão de se estávamos ou não preparados para isto, não é? E penso que a questão que o António, as questões aqui que o António levantou, de facto, são muito pertinentes, entre o que é que de facto ajudou, o que é que de facto complicou, mas de facto esta disponibilização de recursos, este acesso a recursos, de facto é algo que já vem, não é? E que naturalmente vai se reforçar cada vez mais, não é? Sim, pronto, para além da dimensão conceptual, que é preciso distinguir relativamente àquilo que é verdadeiramente a educação à distância, portanto, que exige uma série de parâmetros que não são compatíveis com esta situação que nós vivemos de grande rapidez. Aliás, o ensino à distância, geralmente uma da característica fundamental é exatamente o consumo de tempo na preparação, não é? Ou seja, o grande investimento na educação, quando se fala em educação à distância, o grande investimento que é feito é em toda a preparação de um curso, antes dele ser lançado, e portanto logo essa característica nos deve fazer ver que aquilo que nós fizemos na educação à distância, porque fomos lançados assim, os professores e as instituições lançadas de um dia para o outro para fazer uma coisa que as instituições ou os núcleos de educação à distância, quando eles existem em universidades presenciais, realizam, têm de facto tempos de concepção. Os tempos de concepção são tempos que consomem recursos humanos e há todo um design que precisa de ser construído e equacionado, que de facto não aconteceu nesta fase. Uma das soluções, e eu posso dizer porque antes desta nossa conversa fui exatamente ver o que é que se passava no repositório da Universidade Aberta. O repositório da Universidade Aberta é o único que em Portugal, dentro dos repositórios institucionais, tem uma comunidade de recursos educacionais abertos. Foi pronto, tem a ver com a nossa política interna e foi um requisito que nós pedimos aos responsáveis pela infraestrutura que alimenta todos os repositórios em Portugal, não é? Foi a criação de uma comunidade de recursos educacionais abertos, que no caso da Universidade Aberta posso dizer que duplicou, durante a pandemia, quase que duplicou os acessos e os downloads relativamente ao ano anterior. O que significa que esta situação também alimentou
portanto, não é possível ver se foram de facto os professores ou estudantes que que tiveram esses acessos, mas que houve ali aqui um crescendo muito grande em busca de recursos que pudessem de alguma forma apoiar esta transição para este ensino remoto. Penso que isso se verificou, portanto, no caso da Universidade Aberta, e este acesso também são acessos que são representativos apenas de determinadas áreas científicas, uma vez que a oferta formativa da universidade não abarca um leque muito vasto de áreas científicas, mas nas áreas científicas que são aquelas em que nós temos recursos disponíveis, sobretudo vídeos. Estava aqui a ouvir o António, de facto. A universidade tem um acervo muito grande de vídeos, porque durante muitos anos foi um dos elementos fundamentais enquanto material complementar para os nossos cursos, e portanto todo esse material está disponível no repositório institucional, e o que se verificou nesta meia dúzia de meses foi um incremento muito grande, o que significa que há aqui. Pronto, se as outras instituições quiserem acompanhar este movimento de disponibilização de recursos educacionais abertos, penso que há aqui um campo de desenvolvimento e de crescimento bastante interessante. Sim. E, sobretudo, permite esta partilha, não é? Porque nem todos precisamos, eu costumo dizer que não precisamos de estar todos a fazer a mesma coisa. E, portanto, quando um professor, uma instituição tem possibilidade de produzir um recurso de qualidade na área do multimédia, por exemplo, que outra instituição pode utilizar, eu penso que isso é uma mais-valia para todas as partes, não é? E, portanto, é um pouco nesta perspectiva que eu penso que este movimento de acesso aberto poderá também ajudar as próprias instituições a reforçar a forma como atua dentro desta área. Agora deixa-me colocar aqui uma questão que eu senti de facto, não sei se partilham essa problemática, mas eu senti de facto, naquilo que estávamos a falar há pouco, do eventual passo atrás naquilo que é o ensino à distância, que na realidade não o fizemos, na verdadeira acessão da palavra, que é a relutância que muitos colegas tiveram sobre uma série de questões, nomeadamente processos de avaliação, se de facto isto permite que os estudantes tenham aquisição das competências, nomeadamente das questões práticas, etc. Da vossa experiência, o que é que verdadeiramente nos podem dar como, de facto, o ensino à distância de facto consegue dar resposta a estas grandes dúvidas que as pessoas tiveram agora e que de facto tem mecanismos, tem ferramentas para dar. Glória, já agora continuando, depois passando para o António. Sim, essas preocupações são legítimas, mas tem tudo a ver com aquilo que eu dizia também há pouco, de que uma das fases fundamentais na educação à distância é a fase da concepção. E na fase da concepção, esses aspectos são equacionados. Portanto, nós, quando eu digo nós, a Universidade Aberta, tal como outras instituições, sobretudo depois do percurso que fizemos pós-Bolonha, não é? Em que a avaliação e os processos de ensino e de aprendizagem estão centrados nas competências, no desenvolvimento de competências. Ora, quando nós desenvolvemos competências, temos sobretudo que desenvolver atividades que estejam orientadas para a aquisição e o desenvolvimento das competências que nós pretendemos. E, portanto, a concepção dessas atividades deve ser feita para ir ao encontro desses propósitos. E, portanto, daí que de facto, a fase de concepção é uma fase fundamental, porque ela permite testar muitas vezes até testar situações que possam
dar cumprimento àquilo que são os propósitos de um determinado curso, de uma determinada unidade curricular. É sobretudo esse o caminho que tem que ser feito. Evidentemente, quando se perspectiva a educação à distância, como dizíamos há pouco, apenas como a transmissão de conteúdos por via síncrona, desta forma, eu acho muito difícil que um professor, qualquer que ele seja, por muito habilidoso que seja, a partir daí esteja a testar competências ou verificar se as competências pretenderia eventualmente desenvolver, estejam a ser adquiridas e desenvolvidas. Portanto, há todo um tempo e há todo um sistema de construção de atividades. Aliás, os cursos da Universidade Aberta são construídos por atividades que são perspectivadas para o desenvolvimento de competências. Okay. E é esse basicamente o caminho que tem que ser feito. Antónia, também admito que devem ter sido muitas as questões que vão sendo colocadas pelos nossos colegas sobre, de facto, se isto responde àquilo que nós estamos normalmente habituados, não é? Sim. Eu concordo com o que a Glória disse, mas talvez também porque aqui a Universidade de Coimbra tenha uma diversidade de áreas muito maior, não é? Eu diria que a resposta à questão se com a educação à distância conseguimos cobrir todas as componentes, as frases e tal, eu diria que depende muito da área para área. Vamos ser francos, eu francamente não estou a ver um curso de medicina formar um cirurgião totalmente à distância sem que ele trabalhe, ou trabalhos laboratoriais ou noutras áreas por aí adiante. Agora, acho é que o próprio desenvolvimento dos cursos, a própria concepção dos cursos pode ser feita de tal forma que minimize a necessidade destas componentes, ou que prepare os estudantes melhor para que depois consigam fazer estas componentes de uma forma mais presencial. Do ponto de vista da avaliação, pois, foi o grande quiproquo. Portanto, vamos lá ver, nós estamos a falar de unidades curriculares, algumas das quais com centenas de alunos, pelo menos aqui no nosso caso, e que estão habituados a ter o seu exame, e tudo isso. E, portanto, de repente, ficar tudo online é complicado. E, claro que criam-se logo as questões portanto, da verificação quer da identidade, quer das questões de plágio, etc. Eu devo dizer logo à partida que, mesmo quando as provas são feitas de forma presencial, também existem questões, naturalmente. Há que dizê-lo também claramente, mas também percebo perfeitamente que os colegas que pensaram que, bom, e agora como é que fazemos os exames? Isto não pode ser assim, de qualquer modo, eles em casa, cada um em sua casa, mesmo que tenham o Zoom ligado ou uma câmara ligada ou não sei o que, é impossível vigiar isto, e é verdade. E é verdade. O que eu acho é que a avaliação, num contexto de educação à distância, deve ser planeada de uma forma diferente, não tão baseada em provas escritas com não sei quantos alunos todos ao mesmo tempo, mas mais diversificada, mais baseada em trabalhos, em defesas de trabalhos, em outro tipo de atividades que permitam, digamos, uma avaliação mais ao longo do tempo e que minimizem estas questões da validade da avaliação. Agora, também é verdade, e há que dizê-lo, que com os recursos docentes que temos e a quantidade de alunos que temos, isto é mais fácil de dizer do que de fazer. Exato. Okay? E, portanto, é preciso encontrar pontos de equilíbrio também aqui nestas questões, não é? E, portanto, acho que quer a nível, o que é que se pode fazer bem, ou de uma forma, vamos dizer, de uma forma equivalente à distância ou presencial, e quer na forma de como é que podemos avaliar, acho que há uma coisa que é muito importante, chama-se bom senso. Exato. Essa questão de facto é muito relevante, portanto, não só o bom senso também, eu diria que é mais relevante, mas a questão de facto da diversificação, não é? Porque a diversificação, nós notamos aqui, e obviamente na tal planificação que a Glória falava, isso é muito mais diluído, mas a sobrecarga que a diversificação leva acaba por depois colidir com a própria gestão do próprio estudante, não é? Portanto, a sobrecarga de trabalhos, de momentos de avaliação, todo o processo avaliativo
tem um enfoque muito maior do que depois toda a outra componente do processo de ensino-aprendizagem, tem muito foco no processo avaliativo, o que tem lados positivos, mas depois tem outras questões, nomeadamente o aumento da carga de trabalho para os estudantes. Eu já, desculpa só interromper, sim, claro. Eu aí acho que nós também, nós, quando falo nós, incluo-me, portanto, nós docentes, também devemos pensar, às vezes, se precisamos de tantos momentos de avaliação, se temos tanta avaliação. Exatamente. Eu, sinceramente, eu penso que muitas vezes, pronto, isto é quase aquela coisa, uma coisa influencia a outra. Eu acho que nós muitas vezes colocamos mais momentos de avaliação porque sabemos que às vezes é a única maneira de garantir que os estudantes se aplicam na nossa unidade curricular e, portanto, há aqui um efeito pescado de rabo na boca em que vamos pôr mais avaliação porque precisamos que eles se apliquem, mas depois eles ficam em sobrecarga, nós também, depois o colega do lado, então, mas tu pões mais, eu também tenho que pôr mais porque senão... Sim. E a coisa entra num crescendo que é complicado. Eu acho que a avaliação é precisamente uma coisa que tem que ser pensada com muito cuidado. E eu penso, no que conheço a nível do presencial, que em muitos casos estamos a exagerar na quantidade de momentos de avaliação que estamos a fazer. Ok, temos mais um bocadinho, menos de 5 minutos. Queria-vos colocar... Eu também acrescentava qualquer coisa sobre isto. Sim, Glória, força. A avaliação é sempre a pedra de toque, não é? Muitas destas questões. A minha perspectiva pessoal é um pouco, parece que estamos aqui em sintonia com o António. Eu acho que às vezes no ensino presencial, e eu passei também muitos anos pelo ensino presencial, que se exagera com a questão dos testes. E depois as pessoas por um lado preocupam-se, ou os professores por um lado preocupam-se com a questão das competências e depois aqui como é que no ensino, como o Rodrigo dizia há bocadinho, como é que no ensino à distância se verifica que as pessoas adquiriram as competências que se pretendia, mas depois por outro lado também a avaliação acaba por incidir muitas vezes só em testes e a questão que também podemos colocar de forma legítima, até que ponto é que os testes estão a testar competências e não apenas conteúdos que num momento delimitado do tempo o aluno conseguiu interiorizar, não é? Portanto, eu sou adepta, seja no ensino presencial, seja no ensino à distância, de facto de uma avaliação contínua em que o aluno tem que produzir materiais e tem que realizar atividades diversificadas que deem conta exatamente da diversidade muitas vezes de competências que se pretendem que testar, que o aluno adquira e testar. A Universidade Aberta, nesta questão da avaliação, tem ainda uma particularidade, que eu penso que sabem, que é o facto de nós temos estudantes no mundo inteiro. Pois, exato. E, portanto, quando houve esta transição e no caso das licenciaturas, os nossos estudantes fazem um exame final, embora tenhamos o processo de avaliação contínua, mas há sempre um momento de certificação final presencial que é realizado presencialmente, quer esteja na China, quer esteja em Portugal. Toda esta situação complicou-nos muito o nosso sistema, porque não era só em Portugal que havia confinamento e restrições no mundo inteiro e, portanto, tivemos que também dar aqui um salto muito rápido para a avaliação digital, totalmente digital. Okay. Foi uma coisa também complicada, não é? Naturalmente, mas neste caso teve que se partir do princípio que um exame que se faz presencialmente não pode ser o mesmo exame, não pode ser igual ao exame que o aluno vai realizar em casa no computador, não é? Portanto, há a questão da possibilidade do aluno consultar várias fontes e, portanto, todos esses aspectos têm a ver não com a situação de avaliação, mas com o objeto que nós produzimos para avaliar. Ok, obrigadíssimo. Estamos mesmo a terminar, mas não queria deixar isto sem terminar, sem antes vos perguntar uma resposta, uma coisa muito, muito simples, que é, e rápida. Como é que vocês perspectivam agora, com a vossa experiência, os próximos anos do ensino à distância em Portugal? Isso é uma pergunta difícil.
Assim, mas de uma forma, uma resposta Telegraficamente, sim. telegraficamente, sem nos ocuparmos muito tempo. Mas não queria deixar de terminar a Sim. conversa sem vos perguntar isto. Eu estou envolvida em vários projetos, sobretudo internacionais, neste momento, e o que eu tenho visto é que, de facto, há uma grande apetência pela construção de ofertas formativas à distância, que vão captar estudantes de várias nacionalidades e geograficamente dispersos. E, portanto, esse é um aspecto. Em relação à Universidade Aberta, concretamente, houve aqui também um aspecto positivo. Por exemplo, a Universidade aumentou o número de estudantes no presente ano letivo, o que significa que do lado dos estudantes, sobretudo do estudante trabalhador, que é aquele que a Universidade vai sobretudo captar, houve este interesse. Se não conheciam até este momento, pelo menos um novo interesse em experimentar formas diferentes de formação a partir de casa. Ok, obrigado, Glória. António. Eu diria apenas, já agora, eu diria apenas que, pronto, é mais um desejo. Eu espero que a Educação de Distância se continue a desenvolver. Eu penso que no caso das universidades presenciais ou das instituições de ensino superior presenciais, provavelmente num contexto mais de ensino misto até do que de ensino totalmente à distância. Eu penso que, e particularmente nos níveis mais avançados, nível de doutoramento, nível de mestrado, acho que faz todo o sentido que existam componentes, portanto, à distância e espero que pelo menos que esta situação que vivemos agora, pelo menos não pare esse movimento, que é um movimento que já estava em causa, até porque, na realidade, se não forem as instituições a fazê-las, como alguém que eu prezo muito diz, se não forem as instituições a fazê-las, os alunos farão seguramente. E, portanto, eles próprios farão essa seleção. Fantástico, é isso mesmo. Ok, obrigado. Mais uma vez, Glória e António, muito obrigado pela vossa disponibilidade. Conversa, esta é daquelas coisas que meia hora é manifestamente pouco para tanta coisa que poderíamos dizer. Mas mais uma vez, muito obrigado. Em nome da Forge, naturalmente agradecer-vos. Mais uma vez, cumprimentar-vos a todos. Portanto, o objetivo das conversas de café era exatamente introduzir aqui temas diversificados de futuro e que naturalmente são relevantes para todas as pessoas que participam nesta conferência e que naturalmente que poderíamos encontrar aqui pontos de encontro e pontos de conversa de temas importantes para o desenvolvimento do ensino superior nestes nossos países de língua oficial portuguesa. Glória, muito obrigado. Obrigada também pelo convite. Muito obrigado e até à próxima. Vamos nos vendo. Bom trabalho. Obrigado, com licença.